Sou Sônia Augusta Miranda e estamos iniciando mais um bate-papo. Não se esqueça de inscrever em nosso canal e acione o sininho. Hoje do meu lado, a supermãe, jornalista, publicitária e professora Valéria Alves. Obrigada, Valéria, por ter aceito o nosso convite. Prazer, Sônia, a oportunidade de estar aqui e bater esse papo com vocês. E hoje a nossa convidada, eu acho que eu e a Valéria vamos hoje tirar muito proveito dela, tá? Ela trabalha na área da saúde mental, doutora Ana Luísa. Obrigada, Ana. Muito obrigada, Sônia, por eu estar aqui hoje. Valéria, um prazer. Estava conversando com vocês aqui. E tô adorando, tá num podcast, né? Ana, vamos começar. Hoje nós temos várias informações. E nós vamos no clínico geral, nós vamos em dentista, você vai em nutricionista, mas a gente tem muita resistência quando se fala de psicólogo e psiquiatra. O que causa isso? Por que a gente tem, de certa forma, esse preconceito? Eu acredito, assim, que é um tabu ainda, né? Cuidar da saúde mental. As pessoas acreditam que... Muitas pessoas ainda acreditam que ir ao psiquiatra é coisa de doido, é só quando a pessoa tá louca ou tem algum surto. Por quê? É a psiquiatria, eu falo, que é como se fosse o feto da medicina, né? Ela é muito nova, assim, em questão de pesquisas, medicamentos, assim... Falta muito ainda para chegar no lugar da medicina clássica mesmo, né? Do que cuida do orgânico. E ela também não tem tantas respostas, né? A gente lida com algo em que você vai fazer um exame, não tem ali falando o que a pessoa tem. Então, antigamente as pessoas iam ao psiquiatra mesmo quando tinha... um surto, né? Tanto que a gente vê no passado a história aí de Barbacena, que era o trem de doido, né? Que as pessoas iam para lá e depois não saíam dos ditos manicômios, né? Então, eu acho que existe essa resistência, porque a pessoa não quer aceitar que precisa de cuidar da mente dela, né? Mas, assim, eu vejo que está diminuindo. A resistência, aos poucos, está diminuindo e as pessoas têm procurado cada vez mais um profissional da saúde mental, sabe? Quando você fala que está diminuindo, será que a gente poderia fazer uma análise inversa, né? Na verdade, a demanda que está aumentando muito? Talvez a demanda sempre foi grande, né? Mas a resistência de aceitar que estava precisando de ajuda era maior do que a procura, assim. Hoje, como eu acho que com as redes sociais, com a difusão de conhecimento, né? As pessoas têm como procurarem conhecimentos, né? A partir da vontade própria, né? Delas, com a rede social e tudo, vem... Às vezes, um influencer falando que está com depressão, com alguma doença, assim, dita psiquiátrica, fala que vai ao psicólogo, fala muito de terapia. E aí vai quebrando, assim, essa resistência e a pessoa vai procurando. Mas, com certeza, eu acho que a demanda também está aumentando pelo estilo de vida que a gente leva hoje, né? As pessoas acho que não sabiam nem que tinha problema mental, né? Essa que era a verdade, né? Era muito assim, a gente ouvia muito falando assim, isso é bobagem. A ansiedade é frescura. Precisa arrumar um serviço, né? Exatamente. Precisa arrumar uma coisa para fazer, né? Sim, principalmente com adolescentes, jovens, então, nunca foi... É coisa da idade, né? Exatamente. Quando você fala de rede social, aí você cita que às vezes tem influência que vira e fala assim que está passando pelo problema de uma depressão, de uma ansiedade. E muitas das vezes você nem está passando por aquilo ali, a pessoa começa tanto a falar que você se sente também igual a pessoa. Isso acontece? Isso pode ser psicossomático, né? Sim. Igual um dos objetivos que eu faço no meu Instagram é justamente falar sobre assuntos não estritamente psiquiátricos, por exemplo, abordar doenças em si, né? Mas falar sobre métodos de você se desenvolver como ser humano, desenvolver suas virtudes e tudo, porque eu acredito que difundir demais a ideia assim, é fazer um checklist ali, a ansiedade é isso, 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 depressão é isso, 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 sem um olhar clínico, a pessoa pode falar, uai,
Ela tá passando por uma tristeza no momento, mas é aquela situação ali, né? Ela pode falar, uai, eu tô tendo depressão, né? E se auto-intitular de ter alguma doença. Mas o que Com seria a certeza. depressão? Se você for seguir, assim, um padrão categórico, né? Que seria o DSM, que é o livro que categoriza as doenças na psiquiatria. Você precisa de um tempo, uma persistência dos sintomas, né? Que é sentir o humor deprimido a maior parte do dia, ou perda de prazer nas atividades que antes você tinha para fazer. Mas é obrigatoriamente ter um desses sintomas, entendeu? E aí também tem os sintomas que vai complementando. Por exemplo, baixa energia. Você pode ter mudança do padrão do sono, como pode ser uma insônia ou uma hipersonia, que a pessoa começa a ficar sonolenta o dia inteiro. Você tem uma mudança do seu apetite, algumas pessoas ficam tanto com redução de apetite, outras ficam com aumento do apetite, mas tem uma mudança ali basal, do seu basal, né? Você tem redução da energia, você tem uma... como que eu posso dizer? Tudo fica para menos, a não ser o apetite e o sono que pode ter essa alteração. Você fica uma pessoa apática para a vida, né? Você perde o prazer das pequenas coisas que antes te dava prazer, né? Então, isso seria a depressão. É aí quando começa a causar alterações na vida da pessoa, começa a prejudicar ela tanto no seu ambiente de trabalho, quanto no seu convívio social, no seu convívio familiar. A partir do momento que tem um prejuízo psicossocial, que a gente fala, né? Um prejuízo da vida dela, que traz prejuízos dela como ser humano ali na sociedade, a gente fala que é uma depressão. Mas tristeza, a gente sempre vai ter dias que a gente vai estar mais triste, dependendo de algum acontecimento, né? Dias que a gente vai estar mais cansado, que não vai ter muita energia para fazer as coisas. Mas tem que ver, será que está persistindo? Assim, você fica pelo menos umas 2 semanas, assim, todos os dias sentindo isso, né? Ao longo das 24 horas, a maioria do seu dia tem os sintomas, então é hora de você acender aí a bandeirinha vermelha e procurar ajuda, né? Quando você diz que existem pessoas que às vezes estão mais para baixo, né, mais triste determinados dias, existe uma pessoa que é 100% feliz? Eu acho que depende do que você considera felicidade, né? Eu acho que o termo felicidade hoje é usado muito errado. As pessoas confundem felicidade com prazer, né? Assim, tem até um termo que chama hedonismo, né? A busca do prazer incansável, né? E eu acho que nossa sociedade está vivendo um pouco isso, de confundir o que é ser feliz ou ter prazer o tempo inteiro, buscar meios fáceis de receber uma recompensa imediata, né? Se ser feliz foi isso, não tem como você ser feliz o tempo inteiro. Mas se você tiver uma noção que a felicidade é você cumprir a sua função, está instalado, né, na sua realidade, cumprir ela de forma a querer ser sempre melhor, a desempenhar as coisas da melhor forma possível, mesmo diante da dificuldade, do sofrimento que é inerente à vida humana, né? Não existe uma vida sem sofrimento, mas você encontrar um sentido até no sofrimento, você pode ser feliz, sim, e falar assim, eu sou feliz apesar dos meus sofrimentos, né? Apesar do que está passando comigo. Então, tem até um termo grego que fala que é a eudemônia, né? Que é a plenitude da felicidade, em que, apesar dos seus sofrimentos, você esteve de acordo com aquilo que você acredita, com as suas virtudes, com seus valores inegociáveis. Você não negocia quem você é em prol de um prazer momentâneo. Então, você chega no final de sua vida e fala assim, eu cumpri minha biografia da forma que tinha que ser. Eu tenho orgulho de quem eu fui, né? Então, isso seria ser feliz, assim, a felicidade. Agora, feliz
de gargalhada, a de alegria, eu acho que é impossível ter o tempo inteiro, né? E como é que está o consultório com relação ao paciente depressivo hoje? O que você tem recebido no consultório? Tenho recebido bastante, assim, pessoas que vêm se intitulando com uma depressão, né? Mas às vezes não é, assim, eu vejo uma crescente tanto no transtorno de ansiedade, mas também nos transtornos de humor, né? E, assim, é preciso ter muito cuidado, assim, em dar um diagnóstico de depressão sem pesquisar a história prévia da pessoa, né? Pesquisar, fazer uma anamnese muito bem feita, porque o transtorno de humor não é só depressão. Existe o transtorno bipolar, né? Existe o transtorno misto, que seria os dois, a depressão misturada assim, com alguns sinais de bipolaridade, entendeu? Então, assim, é o que eu acho que as pessoas veem na rede social. Pode ser tanto benéfico para elas procurarem ajuda, quanto maléfico delas grudarem num diagnóstico e quererem ser aquele diagnóstico, né? E uma coisa que eu luto muito, assim, no meu consultório é falar com a pessoa que ela não é um CID. CID é o diagnóstico, né? Porque elas ficam assim, ai, qual que é meu CID? Qual que é isso? Não, você é um ser humano com suas peculiaridades, singularidades, que no momento está assim. A psiquiatria, ela é longitudinal, né? Ou seja, eu preciso de vários encontros com aquela pessoa, ver ela em diferentes momentos da vida dela, para poder firmar um diagnóstico, digamos. Claro que tem doenças que são mais urgentes de você fazer aquele diagnóstico, né? Mas ainda assim, hoje em dia, na psiquiatria, a gente é muito conduzido pelos sintomas e não o diagnóstico em si. Porque não tem um remédio como um antibiótico específico que vai curar aquilo, né? Você dá remédio pro sintoma da pessoa. Então, é muito importante ver a individualidade dela. E muitas vezes é uma combinação, né? Com certeza, uma combinação de fatores, né? O ambiente que a pessoa está inserida, o momento de vida dela, né? Tem genética envolvida, é uma combinação de fatores, sim. E a pessoa consegue sair de uma depressão sem medicação? Consegue, se for uma depressão leve. Por isso que é preciso uma avaliação médica, né? Porque se for uma depressão leve, o tratamento pode ser tanto medicamentoso, mas também pode ser uma terapia, né? O padrão ouro aí seria a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, entendeu? Que é para a pessoa analisar os pensamentos disfuncionais, avaliar o comportamento que está levando aquilo e tudo. Então, consegue, sem medicação, se for uma depressão leve. Já vai uma curiosidade. Quando você tem uma pessoa depressiva do seu lado, essa pessoa, ela pode te levar também pro buraco? É complicado falar isso, né? Assim, eu acredito que depende. Porque assim, geralmente a pessoa depressiva, ela é muito negativa, né? Numa grande maioria, né? Ou não? Sim, com certeza. Um dos padrões que a gente avalia é o conteúdo do pensamento, né? Que geralmente é de menos valia, a pessoa acha que ela não vale nada, de desesperança, que é de pessimismo, né? Então, é uma pessoa mais negativa, né? Ela tende a ter pensamentos mais negativos por causa da doença. Mas isso que eu te falo, que depende, porque depende da proximidade que você tem com aquela pessoa. Imagina que é um filho seu, né? Nenhuma mãe quer ver o filho sofrendo daquela forma. Então, eu acho que o ambiente leva a consequência, né? Então, assim, não necessariamente a pessoa é a causadora de uma doença, se acontecer também em outro familiar. Eu acho que é o ambiente em si. Muitas vezes a gente vê que não é só uma pessoa, vem uma família adoecida, né? Geralmente uma procura ajuda, mas aí você vai pesquisar, tem uma família inteira ali adoecida, mas que talvez não aceite o tratamento, né? Então, acho que pode ter uma correlação, sim, mas não colocando a culpa na pessoa, que ela vai fazer você deprimir também. E quando é que entra a medicação? A medicação entra no momento em que a depressão
ou que a doença, né, a disfunção lá da pessoa começa a atrapalhar significativamente a vida dela, ela não consegue mais ter um desempenho que tinha antes, né, conviver socialmente igual antes, então ela tem um sofrimento com aquilo, os sintomas causam sofrimento para ela, e também aí a medicação vem para tentar aliviar os sintomas, né? Mas também, principalmente, quando tem sinais de alerta. Por exemplo, a pessoa tem pensamentos de morte, pensamentos pode tirar a vida dela, né? Coisas assim, a medicação tem que entrar logo, como forma de protegê-la. E nesses casos mais graves, a medicação tem que entrar. E nos casos em que a pessoa já tem uma alteração funcional que está levando um sofrimento e que só a terapia não vai ser capaz de reverter aquele quadro, que são os casos do moderado a grave, né? E quando você recebe o paciente no consultório, você tem recebido mais jovens, mais adolescentes, mais jovens adultos, mais pessoas já na fase adulta? Então, o público que eu recebo mais é jovem adulto, né? Até porque existe a psiquiatria infantil, que é uma subespecialidade da psiquiatria, né? E existe a psiquiatria clínica. E eu gosto muito de trabalhar com os adultos, né? Então, assim, a maioria que eu recebo no consultório são adultos, jovens adultos, assim. Já a partir dos 18 anos, 20 anos. A partir dos 18 anos, mas eu tenho pacientes, assim, a partir de 16 anos que vão e tudo, mas a maioria é acima de 18 anos. A gente tem visto um número crescente, né, de jovens, adolescentes e jovens adultos, né, que em sofrimento mental, especialmente pela depressão, acabam se automutilando, né? Como é que tem sido essa realidade? É um assunto até um pouco complicado, porque eu falo que abordar tanto o assunto do suicídio quanto da automutilação, né, da violência que a pessoa tenha, sim, a gente tem que ter muita cautela, porque você pode tanto alertar para prevenir, quanto você pode incitar alguém a fazer aquilo, né? Mas, assim, tem tido mesmo muitos, assim, eu vejo muitos jovens que promovem a violência contra si, né? De uma forma em que eles relatam que é para aliviar uma angústia que eles sentem, né? Na universidade, isso fica, nesse momento da universidade, parece que isso fica um pouco mais grave, né? Uma pressão muito grande. Não, acho que não vejo essa correlação da universidade e dessas práticas, não. Eu acho que depende muito mesmo, mais do ambiente em que a pessoa foi inserida e, assim, as ferramentas que ela tem para lidar com a frustração, né? Está mais ligado nisso. Então, eu vejo tanto crianças que fazem isso, adolescentes, adultos, né? Em diferentes fases da vida, mas que estão passando por algum sofrimento e não sabem lidar com esse sofrimento, e aí buscam aliviar a angústia dessa forma. Você acha que a família demora também a perceber, assim? Perceber ou aceitar, né? Ou também ver, porque começa a ser uma prática velada, né? A pessoa muitas vezes não mostra para a família e não pede ajuda. Às vezes viu em algum lugar e aí tem essa ideia, faz e esconde com a blusa, andando sempre com blusa de manga comprida, roupas largas e sem falar com a família, porque talvez não teve esse espaço para falar, né? Mas eu acredito que quando percebem, sim, procuram ajuda com certeza, porque assusta muito, né? Mas a droga, ela incita muito isso, né? Essa questão da mutilação. Não necessariamente. Eu trabalhei na clínica Novos Rumos, que é uma clínica em Betim, de dependentes químicos.
E não tinha muito essa correlação, assim, porque era usuário de droga, tinha se automutila, né? Nunca fiz essa relação, não. Mas com certeza a pessoa que está sob efeito de uma substância, né, pode fazer coisas sem pensar nas consequências, né? Mas não vejo, assim, tanto se é um dependente químico, então critério vai ter uma automutilação junto, né? Queria tocar num outro ponto, que não a depressão, que é a questão da ansiedade, né? Que é, diria, o mal do século, né? No momento. E essa questão da ansiedade tem levado a um outro caminho, na verdade, que é esse que eu queria ouvir sua opinião, que é a automedicação, né? Uma realidade brasileira, né? Brasileiro. Com certeza. Todo mundo tem uma caixinha de remédio em casa, né? Para as principais necessidades, né? Que não precisa ligar para o médico, ele mesmo resolve, né? E as doenças mais graves, digamos assim, como os transtornos mentais comuns, têm levado a um processo de automedicação muito grande. Você recebe esse paciente também? Recebo muitos que pegam um remédio da mãe, da vizinha, da não sei o quê. Aí do colega, fala, né? Aí a pessoa fala, toma isso aqui que me ajudou muito, né? Com a ansiedade e tudo. Mas eu também vejo muito essa questão do, por exemplo, de outras especialidades agirem em algumas doenças que são psiquiátricas ao invés de referenciar o especialista, entendeu? Por exemplo, a pessoa às vezes chega tomando uma medicação, uma tarja preta, já passa, aí quem te passou ao clínico, porque para tratar a ansiedade não é assim que vai tratar a ansiedade, né? E aí eu acredito que tenha também isso, a falta de referenciação pro especialista. Por exemplo, se chega alguém no meu consultório com algum problema que não seja psiquiátrico, né? Igual, assim que chega, a gente pede os exames iniciais. Vamos dar um exemplo. Eu peço exame de sangue para ver se não pode ser um problema na tireoide que está causando aqueles sintomas, né? Uma vitamina, né? Abaixo, que está deixando a pessoa muito para baixo, né? A gente pede os básicos, né? Anemia, para ver isso e tal. Aí a pessoa chega, tá com uma disfunção na tireoide. Eu não vou mexer aonde eu não sou especialista, né? Por mais que eu seja médica, tenha aprendido isso na faculdade, quando você vai se especializando, você vai focando em outras coisas. Então, eu falo com a pessoa para ela procurar um endócrino, né? Então, eu acho que talvez falte essa... na linha contrária, o psiquiatra não funciona da mesma forma, mas né? eu também acho que é porque a demanda é muito grande para o número, às vezes, o acesso da população ao psiquiatra, né? Assim, a realidade da população, o acesso, às vezes fica caro, o sistema de saúde não tem plano de saúde tantos. Existem planos, mas aí a gente já entra em outro critério, né? Que seria se o profissional vai querer trabalhar com plano ou não, né? A maioria não quer, né? Essa que é a verdade, né? A gente praticamente não tem psiquiatras que atendam os planos de saúde, né? Preferem, né? Até porque, igual você falou, a demanda, né? Para conseguir, porque você atende o paciente, não é como, eu vejo que assim, é muito diferente de algumas outras especialidades, que às vezes você consegue marcar um paciente a cada 20 minutos. Exatamente. Com o psiquiatra não dá, né? Não dá. Eu fico, se precisar, na primeira consulta, o tempo que o paciente demanda, 1h30, pelo menos, entendeu? Assim, não dá para você entender alguma coisa em 20 minutos. Qual que é o sintoma da ansiedade? A ansiedade... Então, ansiedade todo mundo tem, né? A ansiedade pode ser tanto fisiológica quanto patológica. Um pouquinho não faz mal para ninguém, né? Não, e ainda mantém a nossa sobrevivência, né? Que é a ansiedade de que você se antevém ao que tá, a um perigo que pode vir, né? Ou, por exemplo, não um perigo, mas uma situação nova que está por vir. Assim, se eu receber um convite para vir aqui, eu nunca participei de um podcast antes, aí vou ficar um pouquinho ansiosa e resolver dar uma folheada em algum assunto, alguma coisa, né? Me preparar para alguma coisa que poderiam me perguntar. Vou dar um exemplo. Isso daí é comum, né? Você
ficar ansioso para uma prova, estudar para você passar para uma viagem, você se preparar para aquela viagem. O problema da ansiedade é quando ela te paralisa. Você está tão ansioso que você não consegue fazer as atividades. Você não consegue participar do podcast. Você não consegue fazer uma prova. Você não consegue falar em público, né? Então, os sintomas seriam... pode ser uma palpitação, que seria sentir o coração, tipo, batendo mais forte, né? Coração acelerado, que é taquicardia. Sudorese, que é o aumento do suor, pode ser uma dor de cabeça que não passa, uma dor no estômago ali que também não passa, né? Um suor nas mãos, aquela angústia, eu vejo muitas pessoas falando da angústia que fica sentindo, né? Um aperto no peito, assim, que não passa de jeito nenhum. Que então, não é assim, nada, mas é muito, né? Exatamente, porque você fica o tempo inteiro ali, aí falta ar, falta tudo, né? É muito... A angústia, eu acho que é muito limitante, né? Então, a ansiedade vem com sintomas físicos, psíquicos, vem com tudo, né? Quando ela se transforma em transtorno. Ela está na mente e no corpo, então. Exatamente. E o que eu vejo também é... Se eu estiver errado, você me corrija, Ana Luísa. É muito de que todo mundo tem algum, hoje em dia, né, diante até, como você colocou, né, de uma informação que pode ajudar ou acabar prejudicando, né, todo mundo tem algum transtorno mental comum, né, então, assim, as pessoas já se acham assim, né, então, se a pessoa começa a perceber que ela está com um pouco de falta de atenção, ela fala assim, eu acho que eu tenho TDAH, né, eu acho que eu tô com ansiedade, né? Eu acho que eu sou hiperativa, né? E, assim, né? Além da automedicação, o autodiagnóstico também... Acho que é o imediatismo que a gente vive, né? Assim, as pessoas não... O normal vira uma confusão entre o que é normal e o que é patológico. A patologia é quase ser normal, né? Não, porque, assim, sentir essas coisas são normais. É o que eu falei ali no início, que... O sofrimento faz parte da vida. Só que as pessoas, assim que deparam com o sofrimento, querem tirar ele a qualquer custo, né? Então, tem que parar para pensar. Será que aquilo é patológico ou faz parte da vida? Uma pessoa perdeu um ente querido. É normal que ela fique triste, fique em luto, fique enlutada um tempo, né? E não tem que... retirar essa tristeza de uma vez. A gente tem recursos cognitivos que vai elaborando as coisas. E se tentar intervir, vai trazer prejuízo para a pessoa no final. Então, eu acho que as pessoas não querem se sentir mal de forma alguma hoje. É o que... Volta lá que a gente falou sobre o prazer. A gente quer ter... Bem o tempo inteiro, né? Bem o tempo inteiro. Mas a gente não ia saber o que é se sentir bem se não tiver o sentir mal. Né? Ia ficar normal, assim, você nunca ia ter a sensação de, nossa, tô feliz se você não soubesse o que é estar triste, né? É como se tivesse sol o tempo inteiro, né? Exatamente. Valéria, eu vi que a ansiedade e a depressão tem solução. Remédio, um bom psiquiatra. Sim. E as pessoas psicopatas? Existe um livro que diz que o psicopata ele pode estar do seu lado, ser seu vizinho, seu amigo, né? Existe graus para psicopatia? Então, tem um livro, né, aqueles mentes perigosas que você está falando. A psicopatia, ela entra num transtorno de personalidade, né? É até complicado você virar e falar assim, a pessoa é psicopata, né? Porque são inúmeros fatores e, geralmente, o psicopata não chega no seu consultório, né? Porque o que é ser psicopata? Você não vai sentir remorso das coisas que você faz, nem... digamos, um amor, assim, você tem sempre um ganho secundário nas suas ações, né? Você quer agir de uma forma para você ter um ganho naquilo. Ela é um transtorno de personalidade, então dificilmente o psicopata vai chegar no seu consultório, né? Porque ele age lá sem remorso, com incapacidade de sentir empatia pelo outro, e para ele tá tudo bem. Para chegar no seu consultório, provavelmente aconteceu alguma coisa em que houve uma perda ali, né, para ele, e ele
sei lá, se sentiu triste por algum motivo, de alguma coisa que não conseguiu, né? Então, é um território ainda muito complicado de afirmar, né? E ainda mais você dar um diagnóstico desse para alguém, né? Mas digamos que traços de perversão, todo mundo tem, né? Assim, faz parte do ser humano. Mas algumas pessoas têm ele mais aflorado, sim. Então, pode ser que, digamos, que tenha graus, né? Não sei se pode dizer psicopatia, que hoje em dia a gente fala transtorno de personalidade antissocial, né? Que são os psicopatas. Então, tem graus. Acredito que sim. Tem pessoas que conseguem sentir uma empatia reduzida, assim, por outras, ou talvez sejam narcisistas, né? Que também tá ali no transtorno de personalidade. Então, não é porque é totalmente falta de empatia, mas coloca sempre ele em evidência, né? Ou às vezes vive uma síndrome de Édipo, né? Com a mãe, por exemplo, e aí não consegue, elimina todo o resto, né? Aí a gente entra num assunto que eu acho que vai para outro campo, né? Da psicanálise, porque digamos que a síndrome de Édipo é como se todo mundo passasse por ela, né? Ele é necessário para o desenvolvimento. Mas aí vai lá para a psicanálise, que é uma vertente de um pouco diferente, assim. Não, usei o exemplo mais para falar assim, quando ele fixa, por exemplo, às vezes só na mãe, né? Então, às vezes, ele consegue ele só pensa que ele precisa satisfazer a mãe. Para satisfazer a mãe, ele faz qualquer outra coisa, né? Entendi. Psicopatas, né? A gente vê muito, às vezes, assim, nas séries, né, policiais ou mesmo nos livros, né, que tratam algum caso, a gente vê muito isso mesmo, né? Às vezes tem um foco numa coisa, né, numa satisfação, né? Teve uma carência, faltou algo ali, enquanto formação, né, da pessoa, na infância e tudo, teve algum furo ali que fez com que a personalidade dela tivesse não fosse construída da forma adequada, né? Que a gente vê muito. Ninguém assim, não ninguém, que senão eu estaria generalizando. Mas, às vezes é uma pessoa que teve tudo certinho ali, né? Uma boa estrutura familiar, não estou falando perfeita, porque não existe, mas tudo dentro do conforme, né? Assim, uma boa estrutura de amparo, uma rede de apoio e tudo. Ter esse tipo de transtorno, né? Geralmente as pessoas têm alguma falta mesmo. Faltou alguma coisa ali na construção dela como ser humano. Uma criança que você vê muita criancinha às vezes que não gosta de animal. Vamos colocar que uma pega e começa a bater nos animais. É um sintoma ou não? Qual é um sintoma de um psicopata? Ele nasce psicopata? Acredito que não. Acho que a personalidade é construída. Eu acredito que a pessoa se torna, né? Mas, assim, uma criança que não gosta do animal, tá batendo no animal, não é um comportamento que você espera, né? Então, tem alguma coisa acontecendo. A criança não consegue elaborar o que ela está sentindo e falar igual os adultos, né? Falar assim, olha, eu estou fazendo isso, assim, eu estou com raiva, eu estou frustrado, nem os adultos muitas vezes têm coragem de nomear, né? Que está frustrado, porque não conseguiu o que queria e tudo. Então, assim, a criança piorou. Se ela não tiver um lar, então, acolhedor, que dê espaço para ela se manifestar, né? Eu acho que ela tenta extravasar de maneiras que não são adequadas, que você vê que tem alguma questão ali precisando de ser resolvida, né? Acredito que seja isso. Mas eu acredito que a pessoa se torna, não que ela nasça. Talvez nasça com uma propensão a se tornar, porque não necessariamente todo mundo que teve uma história de vida difícil vai ser, né? Não, pelo contrário. Mas às vezes nasce ali com a propensão àquilo, né? Mas aí se desenvolveu pelo ambiente, exatamente. O ambiente pode ser responsável por tornar uma pessoa completamente diferente, né? Exatamente. Às vezes você vê no seu meio pessoas que cometem um erro, aí de repente vira e fala assim, eu nunca mais vou fazer isso.
nunca mais se arrepende, chora, e de repente passa dias e ela comete o mesmo erro. O que seria isso? Que sintoma é esse de depressão, ansiedade, psicopata? Calma, deixa eu ver se eu entendi. Não entendi muito bem. A pessoa comete um erro com você, assim... Comete um erro com alguém. Aí, de repente, ela arrepende daquele formato que ela tratou uma pessoa. Hoje em dia usa muito. Homens com violências. Relacionamento Relacionamento, abusivo. vamos lá. Vamos no okay. relacionamento Vamos abusivo, lá. que é o papo que eu acho que gera interesse em todo mundo, né? Aí, o que acontece? A pessoa vai lá, fez aquilo com a esposa, ou a esposa fez com o marido, aí eles dois vão lá, um ou outro arrepende, aí ficam os dois lá se amando eternamente, aí você acaba não entendendo por que aquilo acontece. Uhum. Porque depois acontece de novo, né? É o love bomb. A gente fala que é o love bomb, né? Que é... Isso acontece muito com relacionamentos com narcisistas, entendeu? Enquanto você é um objeto para ele de prazer, assim, digamos, não prazer sexual, isso não. Tô falando assim, um objeto que gera um ganho para ele secundário. Porque, por exemplo, os narcisistas querem ser supridos emocionalmente. Então, tudo tem que ser para eles, tem que se suprir. Ele tem medo de ficar sozinho, querem talvez aparecer na sociedade de uma forma positiva. E então, enquanto você tem validade, né, para isso, eles vão querer continuar com você. Mas aí o que acontece? Aí começa a te conhecer. Aí tá na fase ali da paixão, e aí tá na fase do desconhecido, tem aqui aquela vontade de poder te seduzir, te deixar... eu vou falar os narcisistas como homens, mas não necessariamente, pode ser do outro lado. Mas o transtorno de personalidade narcisista é mais comum em homens do que em mulheres, né? Mas pode ter a via oposta também. Aí ele vai lá tentar te seduzir, te galantear, né? E tudo. Aí, te conquistar. Você é uma pessoa ainda que é como se fosse um troféu, né? Aí ele consegue. Aí vocês vão viver aquele lá montanha-russa, estão lá em cima, que é o love bomb, né? Todo mundo se amando e tudo. Aí acontece alguma coisa que o relacionamento tende, com o tempo, a ficar monótono, né? Você vai conhecendo a pessoa, você vai conhecendo os defeitos da pessoa. Não vai ficando mais assim, você vai sabendo o que vai acontecendo, né? Não vai ficando mais aquela paixão doida, né? E aí eles, às vezes, não sabem lidar com isso. E começam às vezes, a diminuir a outra pessoa, colocar a culpa na outra pessoa, né? Fazer, às vezes, tratamento de silêncio com a pessoa, né? De ignorar enquanto a pessoa tá ali querendo falar com ele. Não, mas é tratamento de silêncio e tudo. E aí, muitas vezes, eles percebendo que você tá saindo fora, se estiver percebendo que a pessoa tá saindo fora, vai e promete mundos e fundos que aquilo não vai acontecer de novo. Se ele vê que tá perdendo alguma coisa. Porque se ele tiver... O que é muito comum acontecer também é que um narcisista, quando começa a ficar essa situação monótona, ele vai e já começa a procurar outra pessoa, entendeu? Então, se ele já tem uma outra pessoa ali, engatada, ele não vai também te prometer mundos e fundos, não. Ele vai te descartar como se... independente do tempo que ficou com você, da história que vocês viveram, de tudo que passaram, porque na cabeça da mulher, nossa, a gente passou tantas coisas, né? Esse turbilhão de sentimentos, e vai te descartar como um mero objeto, porque já tem outra para ocupar o seu lugar, né? Mas não, se não tiver isso ainda, ele vai continuar nesse ciclo de... gera essas emoções, né, oscilantes, e a pessoa que tá presa nisso fica cada vez mais presa nele, porque começa a ter um relacionamento tóxico, e aí fica sempre lá preparada para quando é que será que vai ser... Dependência, né? Exatamente, aí gera uma dependência emocional ali, né? E é difícil para a pessoa que é vítima desse tipo de relacionamento sair daquilo, porque ela tá acostumada com essa variação de afetos, né? Quem tá do outro lado, né,
trata como se fosse simples, né? Uhum. Fala assim, mas como é que ela suporta, né? Ah lá, mas ela voltou porque ela gosta, como se fosse simples assim, né? É a pimenta no molho do outro, né? Refresco, que é refresco, né? Mas é muito complicado. E geralmente é uma combinação assim. A pessoa, o narcisista chega na vida de alguém que também está com alguma questão a ser resolvida, alguma dependência, assim, emocional, às vezes num momento em que está mais fragilizada, né? Assim, não sei, baixa autoestima, não está bem resolvida consigo, ou passou por alguma experiência de relacionamento dessa forma, e aí acha que é assim que é ser amada, né? Então cola. É como se juntasse o parzinho lá. A fome com a vontade de comer, né? Exatamente. Geralmente é isso, pegar a pessoa mais fragilizada, vulnerável, né? Ô, Valéria, a Ana tem um assunto muito interessante que é a comparação com si mesma. E eu vi ela falando isso no Instagram e me chamou muita atenção, porque muitas vezes a gente acha que a gente tem inveja do outro, mas na verdade você vê as coisas de uma outra forma, você acha que você é um invejado, né? Por que isso acontece, Ana? Por que a gente às vezes não assume este papel? Você falou uma coisa muito interessante, que é a questão da inveja. E eu estava até escutando um podcast um dia desse, que estava um psicanalista falando, né? Que a inveja seria a nossa pulsão de morte mais forte que tem. Por quê? Você inveja aquilo que você nunca vai conseguir ter. Porque, por exemplo, uma pessoa que você compra um carro novo, né? Aí uma pessoa olha com inveja para aquele carro. Aí ela pode até comprar o mesmo carro, mas ela não vai ficar satisfeita, porque não é o carro que ela quer. Ela quer a sensação que aquela pessoa que ela inveja teve quando entrou no carro. Entendeu? Então, assim, ela nunca vai ter, porque ela sempre vai achar, por isso que a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Porque é da gente, né? Quando fala assim, a grama do vizinho é sempre mais verde. E as pessoas têm que tomar cuidado, porque é mentira quando alguém fala assim, eu nunca senti inveja de ninguém. Eu nunca senti. Ainda mais hoje em dia, né? Com essa bomba de informação que a gente tem com rede social. Mas pode ter uma inveja boa. Não, a inveja nunca é não. boa. Eu acho que quando você fala assim, eu tô com inveja boa, é só pra você não admitir que você tá com inveja da pessoa mesmo. Entendeu? Porque a inveja, ela vem e te incomoda. E por isso que a gente fala que é uma pulsão de morte, porque a pessoa se sente tão incomodada com a outra pessoa, às vezes fala assim, eu tenho um ranço do fulano. Você vai olhar é porque tem inveja, né? E às vezes não é só da comparação, não. Eu acho que é pela sensação que ela imagina que o outro tem e ela quer sentir aquilo também, né? Ver lá fulana, sei lá. Talento, né? O talento, um ator, um empresário bem-sucedido, exatamente. Né? A experiência é diferente, não adianta. E aí entra na comparação. Você está se comparando a alguém que... vou me comparar com... Vou me pegar como psiquiatra, me comparar com um psiquiatra que tá bombando, ou que faz vários cursos online. Por que ele consegue e eu não consigo? Por que ele tá lá e eu não? Vou dar um exemplo assim. Será que eu estava disposta a abrir mão de tudo que aquela pessoa abriu, a viver o mesmo percurso que ela viveu para chegar no mesmo lugar? Então, é por isso que a inveja não é suprida, né? Porque, assim, às vezes aquilo não faz sentido nenhum na sua vida. Porque cada um deseja alguma coisa. E a partir do momento que você deseja a experiência do outro, às vezes, não é o que você quer mesmo, né? Às vezes você não quer ser famosa, às vezes você não quer ficar viajando o mundo inteiro, às vezes você gosta da sua vida de estar em casa, cuidando dos filhos, ou, sabe? Mas aí você tá lá vivendo a sua realidade, aí você tá de cara com a realidade, né? Ali, aí com um problema do dia, aí você vê alguém postando que tá lá num resort, não sei o que, aí você vai e fica com inveja daquilo, querendo aquilo. Mas talvez, será que você abriria mão do que você tem pra estar lá? Né? Pra conseguir estar lá, né? Pra ter a experiência do outro. E nesse podcast,
Ele chama... É Noia Minha, né? A entrevistadora e tal, ela até comenta que teve uma vez que ela foi pra Bahia, eu acho que foi pra Salvador, a trabalho, sem o marido. Aí, sem o filho também, né? E aí encontrou com uma colega que tava de férias, com o filho e com o marido. E ela na hora sentiu, nossa, eu queria estar de férias com meu filho e com o marido. E essa colega coincidiu e falou assim, nossa, meu sonho era estar viajando sozinha a trabalho e não ter que ter esses dois aqui perto de mim, né? Então, é assim, experiências são diferentes, né? Agora, a questão da comparação, que a gente vê muito hoje em dia, assim, e eu acho que o tempo inteiro, porque eu acredito que Instagram, TikTok, é o tempo inteiro informação, né? E a gente pega ali a fração da vida de alguém boa, né? Ninguém posta alguma coisa, assim, horrível da vida, né? Assim, é muito difícil. E aí você vai se comparar ao outro. Você nunca vai ficar satisfeito, porque, assim, na vida sempre vai ter alguém melhor do que você em alguma coisa. Não adianta, sabe? Se a gente fala assim, não, fulano, você é muito bom nisso, não tem... Existe sim, a gente tem que ter essa percepção, assim, a fulano vai ser melhor do que eu em alguma coisa. Sempre vai ter alguém mais bonito que você, mais bem-sucedido, mais, sei lá, mais rico, ou mais religioso, ou mais habilidoso, ou mais, não sei, alguma coisa. Sempre vai ter alguém melhor do que a gente, né? Acho que a gente tem que buscar esse autoconhecimento, né? O que a gente precisa é comparar a gente com o que a gente foi ontem. Aí, se você basear você no seu critério de comparação, você consegue crescer. Você com você mesmo. Você com você mesmo. Agora, se você basear o outro, é o que eu falei, as pessoas vão ter habilidades diferentes da gente. A gente tem que ter a percepção verdadeira, assim, o que eu sou hábil a fazer? E pegar essa habilidade que você tem e investir nela. Eu dei até, esse vídeo que você falou, eu dei até um exemplo, né? Eu falei do Freddie Mercury, porque, assim, eu sou apaixonada com o Freddie Mercury. Eu sou apaixonada com cantor que chega em tons muito altos, sabe? Eu adoro ver igual The Voice, ver esses programas assim, porque eu acho maravilhoso. Meu sonho era saber cantar. Eu não sei cantar. Imagina se eu ficar me comparando o tempo inteiro com a pessoa, ou então invejando uma pessoa que canta. Eu vou ser frustrada pro resto da minha vida, porque eu não sei. Então eu tenho que pegar minha realidade, não sei cantar. Então eu vou ser cantora? Não. Não tem como, né? Então eu vou pegar o que eu tenho e vou tentar desenvolver ali, né? Aqui, você está falando aí da questão da gente com a gente mesmo. Mas a gente chega um momento da vida que a gente fala assim, encontrei minha cara à metade. Aí você já não está comparando você está achando que aquela outra pessoa vai te completar. E, na verdade, você é um ser único. Isso é um ditado popular ou a gente encontra no outro realmente um pedaço que falta na gente? Eu acho que a gente pode encontrar no outro um pedaço que falta na gente, né? Assim, até porque para um relacionamento acontecer, você tem que admirar a pessoa. Mas eu não acredito, assim, na frase eu encontrei a minha cara metade. Porque senão você estaria fadada a ficar com esta pessoa pro resto da vida. E se deu errado o relacionamento? Então você nunca mais vai encontrar ninguém que você é capaz de amar. Entendeu? Você tá... E geralmente quem fala isso é quando você tá apaixonado, né? E é justamente quando você não consegue... Exatamente. É justamente quando você não enxerga o defeito da outra. Então você enxerga... geralmente você enxerga o que ela pode te oferecer na paixão, né? Os sentimentos que ela tá te oferecendo. Então a paixão é muito egoísta por causa disso. Então, a cara metade é porque ela tá te suprindo, te deixando lá nas alturas, né? Então, e a paixão, acho que ela é muito pensada no agora, né? No prazer desse momento, exatamente. Né? Ela não é uma visão a longo prazo. A paixão, eu acho que ela consome... paixão, o fogo... Aquele negócio, aquele poema, né? O fogo que arde sem se ver, a chama que...
corrói não se sente. Eu não lembro exatamente a chama que nunca se apaga, né? Assim, por quê? Ela te consome. Você deseja consumir o outro, né? Você quer o outro o tempo inteiro. Você só pensa no outro, no outro, no outro, no outro, no outro, no outro. Então, é consumir o outro. O amor, não. O amor é a partir do momento em que você sai de você para satisfazer o outro. Não quando você espera que o outro te satisfaça, né? Então, não sei. Eu sou meio contra o cara metade, né? Porque eu acho que a cara metade é uma visão muito idealizadora e, às vezes, pode deixar a pessoa presa num relacionamento muito ruim porque um dia achou que aquela pessoa era a alma gêmea dela, né? Mas... E não era. Era só alguém que fornecia esses sentimentos. Você falou sobre vários pontos aí, nessa coisa da gente se projetar no outro, da gente se comparar com o outro, essa questão da cara metade, mesmo o que nos leva aos transtornos mentais comuns, né? Uma crise de ansiedade, né? Às vezes algumas necessidades que vão além do que a gente realmente precisa. Você acha que a gente poderia dizer que isso tudo está muito ligado ao fato da gente se conhecer pouco? Que a gente precisa se conhecer melhor? Acho que sim. Eu acho que a gente não para ver quais que são as nossas necessidades de verdade. E também ser honesto. Quando a gente não consegue ser honesto conosco mesmo, né? Assim, a gente tenta colocar para debaixo do tapete, assim, as nossas más inclinações, aquilo que a gente faz de errado, aquilo que a gente faz quando ninguém tá vendo, né? E todo mundo tem alguma coisa, assim, uma coisa que não se orgulha para contar, né? Mas é a partir desse momento você tem que falar assim, não, eu tenho tendência a fazer tal coisa, então eu tenho que me policiar. Como é que eu faço para não fazer isso, Exatamente, né? Eu tenho que me policiar para não fazer aquilo, né? E não fingir que eu não faço, né? Exatamente, porque senão você nunca vai melhorar. Você vai continuar fazendo e fingindo que não aconteceu, mas aconteceu, né? E pode ficar até deprimida por isso, né? Porque você não consegue resolver. E aí você pode se colocar num lugar de vítima, né? Se vitimizar. Por que as coisas pra mim não dão certo e tal? E às vezes colocar a culpa no outro, ao invés de colocar, assim, o que será que eu fiz pra gerar tal situação? Né? O que eu tô fazendo que eu posso melhorar? Não que não aconteça algo que a outra pessoa seja culpada. Mas eu gosto muito de frisar isso. Eu gosto de frisar até com os meus pacientes. Foque naquilo que você tem controle, né? A ação do outro, eu tenho controle? Não. Mas eu tenho controle de quão afetada eu vou ficar em relação ao que o outro me faz. Se eu vou aceitar aquilo que o outro me fez ou não, né? Então, você precisa se conhecer para não se colocar em cilada. Agora eu tô falando no Instagram sobre temperamentos, né? Os temperamentos humanos. E aí, eu sou colérica. Pode parecer que não, que eu pareço calma e tudo, mas eu sou colérica, assim. Se pisar no meu calo, eu fico nervosa e entro, digamos, num automatismo mental, né? Sai da frente, né? Então, eu já sei disso. Aí, eu fico assim, como que eu vou fazer para eu não... sair da linha. Não me colocar em situações que vão me deixar dessa forma. Porque vão ter situações que vão me deixar dessa forma, né? Como que eu posso fazer para perceber que eu tô ativando um modo... Como diz o colérico, é o fogo, é designado pelo fogo. Tô ativando um incêndio, né? E não aquela pra eu jogar chama, uma água, né? E não aquela chama dentro da lareira, que é gostosa, confortável, etc. Mas não, é um incêndio. Tô percebendo aí, deixa eu sair de foco, né? Deixa eu tentar... O colérico é muito também tendencioso a querer ser líder das coisas, não delegar a função, e aí depois reclama que tá fazendo tudo sozinho, que ninguém ajuda, que ninguém faz nada e tal. Então, calma. Se eu já sei que eu tenho essa tendência a ditar pro outro, você vai fazer isso,
você tem que fazer isso. E se não fizer, eu bato o pé e pirraço, né? Então, não, calma aí, deixa eu tentar ver se o outro faz, né? A questão do afeto, Ana, você vê pessoas assim que são tão carinhosas, chegam, abraçam, beijam, e tem umas pessoas que você vê desde criança, que elas já têm rejeição ao abraço, ao beijo. Uhum. É algum transtorno que está se iniciando? Eu acho que pode ser um jeito mesmo da pessoa. Igual por isso que eu gosto de falar dos temperamentos, que é a base da pessoa, é como se fosse o solo, né? E aí nesse solo sobe, vamos supor, cresce uma árvore que vai dando ramificações, que seria a nossa personalidade, com as nossas vivências. A personalidade é mutável, né? Que é personalidade, é persona, que te faz individual diferente do outro. Então, se você tem capacidade de mudar suas ações, refletir e melhorar, ou então piorar, né? Você muda a sua personalidade, assim, digamos. Mas o temperamento, não. Vou dar um exemplo. Eu não sou da pessoa que é do abraço, pega e abraça. A minha irmã já é. A minha irmã pega, abraça minha mãe. Mas a minha irmã é mais na dela, calada, mais tímida, chega sabe, mais observadora. Eu já chego, já falo, já não sei o quê. Isso é desde pequenininha, assim, desde criança. É uma tendência mesmo, sabe? Eu acho que tem pessoas que são mais afetuosas, mais carinhosas mesmo, gostam de estar próximo de outras pessoas. Tem pessoas que, apesar de serem carinhosas, não importam tanto de estar envolto de pessoas. Já outras pessoas não demonstram carinho daquela forma, né? Igual 5 linguagens do amor, não demonstra pelo toque físico, mas demonstra de outra forma. Então, acho que isso é um pouco da característica da pessoa, né? Não significa menos amor. Não significa menos amor e nem significa que ela tem um transtorno. É igual quando você encontra com uma pessoa que ela vai te contar um caso e você vê que aquele caso não é exatamente daquela forma que ela está falando. Parece que ela tem uma compulsão de falar mentira. E são coisas, às vezes, tão bobas, que atrapalham elas. Uhum. É uma doença? Existe pessoas que têm essa tendência de falar mentira, às vezes acredita na própria mentira, né? Eu acho que é assim, ela usa uma narrativa diferente, em que ela vai ser a vítima, entendeu? Porque ela não vai sair como errado. Igual na questão do narcisista. É muito comum, por exemplo, alguém termina um relacionamento com um narcisista. Ele já preparar um meio de campo, ou ele já vai sair contando. É como se você fosse a pior pessoa do mundo e conta de uma forma muito convincente. Por quê? Porque o que importa para ele é ele. O maior medo de um narcisista é que as pessoas descubram os podres dele e ele seja exposto para a sociedade ali que ele vive, né? E queime o filme, né? É o famoso queimar o filme, ele não quer de jeito nenhum. Então, ou ele vai contar a narrativa como se você fosse péssima, ou então ele vai esperar ali. O que vai acontecer? Não vai sair contando, mas se alguém perguntar pra ele, ele vai contar a história da forma que ele deseja, né? Então, tem pessoas que fazem isso. E o porquê, às vezes, é por isso. Porque tem tanto medo de contar a verdade, se colocar como ser humano mesmo. Nossa, eu vacilei naquilo. Realmente, eu agi assim, assado, foi errado e aconteceu isso e tal. É muito difícil, eu acho, que ter alguém que tem esse grau de sinceridade. É porque eu acho que realmente é um grau, né? Porque eu acho que todos nós mentimos, né? Eu acho que é uma vergonha, né? Às vezes você chega para uma pessoa, ou talvez pergunte, e aí, essa comida tá boa? Aí você vê, não, tá deliciosa. E às vezes não tá tão deliciosa, seu paladar não aceitou aquilo né, para você chegar a falar que estava daquela forma, né? Então, não deixa de ser uma mentira, né? É um grau pequeno, mas... Mas é até um traquejo social, né? É uma educação. Imagina, eu chego assim, nossa, você me chama para almoçar, eu falo, pelo amor de Deus, que horrível.
pouquinho de educação não faz mal a ninguém, Eu acho mesmo que que é você precisa viver. sentir, né? Eu gostei do traquejo social. Você tem que ter uma... Porque senão não dá certo também, né? Viver em sociedade assim, nossa senhora, que tô vindo na sua casa, mas sua casa é horrorosa. Você imagina? Falar tudo que você pensa aí. Ô, Ana, vamos falar de rede social. Hoje a gente está muito tendenciosos a ficar vendo rede social, às vezes muita mentira, até mesmo as pessoas que postam determinadas coisas, mas elas não vivem aquilo ali. A gente vê muito isso, né? Isso pode adoecer as pessoas? Nossa, com certeza. As famosas fake news, né? Que a gente tá vivendo aí. Eu acredito que sim. Eu vou te dar um exemplo pessoal aí, gente. Momento sincerona. Eu tô no final da residência. Então, assim, minha vida tá uma confusão só, assim, de terminando estágio, trabalhando, clínica aqui construindo, eu não sem saber ainda que dia que vai inaugurar, se eu inauguro antes de voltar, se eu inauguro depois que eu voltar para Valadares, né? Que é aquela confusão, namorando à distância, aí família aqui, aí eu chego aqui, tenho que dar atenção para namorar, tenho que dar atenção para mãe, tenho que dar atenção não sei o quê, tenho que estudar, tenho que fazer TCC, então tá confusão, né? Plantão, eu até agora falei assim, não, vou focar na residência, tudo que eu trabalho por fora, a não ser o consultório, vou ter que abrir mão, porque senão eu tava ficando enlouquecida, né, com a minha rotina. Aí uma amiga que eu amo de paixão mesmo, resolveu fazer uma viagem. Ela, eu acho que terminou um relacionamento, falou assim, vou viajar. Foi pra Europa, ficou na Itália. E se ela ver aí, ela vai saber que é ela, porque não tem. Ela foi pra Itália, ficou, acho que quase que um mês na Itália. E assim, não é mochilão não, entendeu? É indo pra ficar em hotel bom, fazer passeio de lancha, tomando vinho, almoçando bem, jantando bem, não sei o quê. E eu lá naquele perrengue. E tinha, sabe, dia que não dava tempo de almoçar, café do hospital o tempo inteiro, café com leite, que eu já não tô aguentando mais. Aí eu falava assim, gente, eu vou parar, eu vou dar uma silenciada nesses stories aqui. Porque eu acho que eu tô vendo, digamos então, que eu tava com o quê? Com inveja, né? Que eu queria estar na Itália. Mal, né? Porque exatamente. Você não tava focar no seu trabalho. Eu tava querendo estar na Itália, mas aí entra naquilo. Aí eu parei pra refletir no dia que eu escutei o podcast que eu te falei. Será que eu, então, abriria mão da minha residência, do que eu tô fazendo, de pegar meu título pra virar psiquiatra, de ser não sei o quê, pra eu estar na Itália? Porque se pra eu estar na Itália agora, eu tinha que abrir mão disso, né? Então, a gente tem que parar e frear. Falar assim, você vai abrir mão do que você tá vivendo agora pra viver a realidade do outro, mas você tem que abrir mão do que você tá fazendo, né? Pra viver aquilo. Ou então, se eu não tiver minha profissão, a minha realidade vai me permitir ir? A minha mãe e meu pai vai me deixar eu ficar 30 dias na Itália mundos e fundos de glamour? Não vai. Eu conheço. Você tem que conhecer como é que é a sua realidade, entendeu? Porque senão você vai ficar adoecida. E eu percebi isso porque foi uma semana que eu dei, eu acho que eu contei, eu acho que foi 90 horas de plantão. Assim, eu já não tava... Eu tava assim, não chega perto que vai levar a patada, sabe? E aí eu falo... É difícil a gente parar e pensar nisso. Aí você vê alguém lá na Itália, ou então na praia, vê alguém... Sabe? Aí você fala assim, meu Deus do céu, quando é que eu vou poder fazer isso? Porque depois que eu acabar a residência, eu vou ainda ter que assumir um consultório, trabalhar, aí a conta vai ser totalmente minha, né? Eu não vou ficar nunca esses 30 dias na Itália. Aquilo tava ficando na minha cabeça assim, ó. Nem quando eu acabar minha residência eu vou poder fazer isso. Mas a minha realidade é diferente. Não adianta, senão eu vou ficar doente, né? Essa é a palavra, né? Exatamente. Eu vou comparar com uma digital influencer que conseguiu chegar num patamar em que uma publi delas é, sei lá, 300 mil, que a gente sabe que isso existe no mundo digital, né? Uma foto. Uhum. Ou posou pra uma foto, tipo assim, aqui,
Conceito podcast, 300, né? Assim, você sabe que isso existe. Se eu comparar isso com a minha realidade, eu vou adoecer. Não dá. Então, eu acho que as pessoas têm se comparado muito e têm tentado viver uma realidade que não é compatível com a delas. E acabam até se prejudicando. Assim, comprando demais, sem poder, enquanto a outra pessoa tá todo dia com um look diferente, porque ganha. Tem uma montanha de roupas lá na casa dela que ela não tem nem onde colocar, né? Ela ganha para vestir aquilo. Então, assim, não dá pra gente comparar com a realidade do outro, porque o que eu falo até naquele post é: não compara os seus bastidores com o palco do outro. Você não conhece o bastidor dele, né? E acho que um ponto importante que você colocou é se eu estou disposto a abrir mão. Porque na maioria das vezes as pessoas querem, mas sem abrir mão do que elas vivem, né? Elas querem poder alcançar aquilo, mas sem abrir mão. Falo muito isso, às vezes, sobre a Virgínia, né? Que é influência. E veio daqui, de Valadares, daqui de Valadares, e porque ela faz é diferente, né? Assim, muito diferente da maioria dos influencers. Não, o que pega, porque ela vira mostra ouro, o né? dia dela e ela mostra 24 horas, né? Ela tá com o telefone ali 24 horas, o tempo inteiro. E aí, isso que você fala é muito interessante, porque as pessoas querem a vida da Virgínia, mas quem é que está disposto a ficar com o celular 24 horas e mostrando? disposto a receber comentários negativos, igual ela ganhou um bebê agora e mostrou que, eu vi num site aí de fofoca, né, que o marido dela tava com raiva porque xingaram a bebezinha que acabou de nascer. Que era feia, né? Viraram e falaram do bebê. Então, será que... E você fica puto, mas só que você tá se expondo a sua vida. Então, será que você tá disposto a isso? Pois é. Se você tiver disposto aos bastidores, né, que eu falo, para ter aquilo, beleza, tenta, né? Mas eu acho que mesmo assim, você tem que pensar, tem uma coisa no livro que eu usei como base para aquele post, que é do Jordan Peterson, que chama 12 Regras para a Vida. O título é bem apelativo para fingir que é um livro de... autoconhecimento, tipo assim, de... Autoajuda, isso, mas não é não. É bem legal, assim, ele conta meio que a vida dele, assim, né? Aí ele fala sobre essa comparação do outro. Ele fala que a gente tem que pegar como premissa o fracasso. Que a gente vai fracassar, entendeu? Tipo assim, a gente não é porque eu tive uma ideia brilhante que ninguém teve até hoje, aí eu coloquei em voga ali, coloquei pra ação que vai dar sucesso. Provavelmente você vai fracassar naquilo. Entendeu? Aí, o que acontece? As pessoas desistem no primeiro fracasso. A diferença tá naquele que persiste. Isso junta num videozinho que eu vi, assim, no Instagram, que era... Como que chamava? Acho que era Maldição da Faixa Azul, no Jiu-Jitsu. A pessoa entra, eu acho que é no jiu-jitsu, não sei. A pessoa entra, é faixa branca, né? Ela é doida pra mudar de faixa. Aí, beleza, ela tá treinando e tal, aí ela consegue mudar de faixa. Numa competição que teve, ela vira faixa azul. Então, as pessoas que são faixa acima da azul, não sei as cores, mas vamos supor a faixa preta, já não vai te tratar na luta igual te tratava quando você era faixa branca. Já vai lutar mesmo você já de forma verdadeira, né? Exatamente, verdadeira. E os faixas brancas que você era ontem, vai ter uns que são muito bons também, entendeu? Vão lutar com você pau a pau. E aí você começa a perder as lutas. Aí a maioria vai embora e nunca se torna faixa preta, entendeu? Porque desiste, começa a perder e não tem constância naquilo. Então, a gente tem que partir pela base assim, ó, vou fracassar. Mas e aí, o que eu vou fazer em relação a isso? Eu vou jogar tudo pra cima? Porque provavelmente a Virgínia, pra chegar onde ela tá, ela não teve todas as portas abertas, assim... Não foi do dia pra noite, vem. Não, ela deve ter recebido muito não, né? E aí, você vai falar, então não, ou você vai continuar persistindo?
Então, é ver o que você faz com o fracasso, né? Se você é capaz de fazer do limão a limonada. Né? Exatamente. Ô, Valéria, deu para perceber que em todas as áreas a gente consegue dar uma equilibrada, né? Você consegue ser uma pessoa mais leve consultando um psiquiatra quando a gente tem algum distúrbio, né? Que momento que a gente deva procurar o psiquiatra, hein, Ana? E tudo isso que a gente falou sobre depressão, psicopatia, tudo. Acho que a partir do momento que você sinta que tá com algo que tá te atrapalhando no seu dia a dia e você não saiba explicar, assim, você tá tendo algum sentimento diferente, né? Tá tendo sintomas no seu corpo e muitas vezes a pessoa, por exemplo, já passou por vários especialistas e não tem uma explicação, todo mundo fala, vai ao psiquiatra. A partir do momento que você sente que realmente aquela tristeza que você sente está passando do limite, que você não consegue mais nem pensar em outra coisa, você tem que procurar o psiquiatra. Ou se você tiver até dúvida, se você precisa de procurar um psiquiatra, procura um psiquiatra que, sei lá, que é uma falsa crença de achar que todo mundo vai ao psiquiatra, vai sair com remédio, né? E é até difícil falar não, viu, para paciente, falar assim, olha, o que você tem é normal, não precisa de remédio. A pessoa chega lá já com remédio que ela quer tomar, né? Então... Ela vai lá só para você dizer que ela tá certa, né? Uhum. Valéria, você tem alguma dúvida para tirar? Porque eu já tirei todas as minhas. Eu adorei esse papo com a Ana Luísa hoje. Eu adorei também, gente. Vou mudar várias perspectivas daqui para frente. Foi muito bom Valeu estar a com vocês. consulta, né? Foi quase uma consulta, né? Ana, estou muito feliz de ter visto você, né? Desde novinha, hoje Pois você é quem você é, que você continue aí tão novinha, com essa vontade, né, de aprender. E a gente já viu que já aprendeu muita coisa, né? Que você continue ajudando as pessoas que realmente precisam. É uma área que a gente sabe que não é fácil, porque você trabalha com pessoas que não são totalmente normais, que ela tem um desequilíbrio, um desvio qualquer, né? Mas que merece todo o carinho, toda a atenção. Eu diria que não é fácil porque eu entro aonde ninguém mais entra. A pessoa me conta algo que não conta pra ninguém. Então, eu entro no íntimo dela, sabe? Eu entro na história dela. É quase uma confissão, né? Então, assim, eu carrego a história dela comigo, né? Então, eu acredito que seja mais difícil por isso, assim. Não ser tão impactado com que a pessoa... Não levar pra casa aquilo que a pessoa me confidencia e também não ser fria com aquilo que a pessoa me confidencia, né? Não me deixar impactar. Assim, eu não posso me deixar impactar tanto, mas eu também não posso não deixar me impactar, né? Você sofre com algum depoimento? Tem vezes que é complicado. Tem vezes que a gente fala assim, meu Deus, que você sente que a sua energia foi sugada, assim, mas eu falo, não existe psiquiatra que não tem um psiquiatra próprio, nem um terapeuta próprio, tá? Que não tem como. Eu acho que nós podemos chamar ela outras vezes, porque eu acho que ainda tem muito assunto ainda para Acho ser abordado, acho que a gente tem muito para conversar. Olha, eu te conheci hoje, Ana, mas já fico torcendo aqui para que você possa passar o mais rápido possível 30 dias na Itália, tá? Não, com certeza. A lembrancinha da Ai, Caetano. gente, que legal. Obrigada, meninas. Obrigada mesmo por fazer presente. Tenho certeza que vai ajudar muita gente. Obrigada, viu, pela oportunidade. Adorei conhecer a Ana Luísa.